Olá, CB Poder no ar, ao vivo na TV Brasília e redes sociais do Correio Brasiliense. Eu sou Denise Rotenburg e aqui comigo meu colega Renato Souza e nós recebemos hoje Marcos Pestana, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, o IFE, que fica lá no Senado. Participe do programa em nossas lives do Correio no YouTube e Facebook. Lembrando que o nosso conteúdo também está disponível nos principais tocadores de podcast do país. Mas vamos trabalhar, né? O governo veio aí com os cortes no orçamento e o Instituto Fiscal Independente, a Instituição Fiscal Independente, sempre faz ali os seus cálculos para saber como é que vai ficar o futuro. E é disso que nós vamos tratar aqui hoje, porque daqui a pouco o Congresso volta e aí, gente, eles só vão querer tratar de orçamento e reforma tributária. É um prazer receber o senhor aqui. Quanto tempo, né? Denise e Renato, prazer estar aqui na TV Brasília e com o Correio Brasiliense. Prazer estar aqui. Pois é. Estou sempre à disposição. Eu quero saber em relação a esses cortes no orçamento. Aliás, o Brasil, né? O que isso vai representar nas contas públicas e também lá no serviço final ao cidadão? A disciplina fiscal é extremamente central na vida de um país. É fundamental na vida de todos, pela repercussão que tem na inflação, na taxa de juros, no desemprego, no nível de atividade, na dívida pública que fica para as futuras gerações. Então, é fundamental você ter responsabilidade fiscal e equilíbrio fiscal. A desorganização das finanças, e o Brasil já passou em vários momentos por isso, detona crises insuportáveis, como foi a pior recessão em 2014, 15 e 16. Então é preciso ter o compromisso, é importantíssimo o governo atingir a meta prevista no arcabouço, mas a meta é zerar o déficit. Tolerância é tolerância, meta é meta. O arcabouço prevê uma tolerância que o governo pode, nesse ano de 24, acumular um déficit, gastar mais do que tem em termos de gastos primários, até 0,25% do PIB. A IFE acha que esses 15 bilhões que foram contingenciados e bloqueados são insuficientes para atingir a meta. A nossa projeção é que a gente precisaria de uma economia, de um esforço fiscal, que não é só corte de gasto, pode ser incremento da arrecadação. Então, nós estimamos que teria que ser alguma coisa em torno de 57, 58 bilhões. O governo está sinalizando 15. E é claro que eu acho que eles já estão mirando em bater na trave da tolerância, que é a regra do jogo, mas ainda assim é insuficiente no nosso ponto de vista, da instituição fiscal independente, que é hospedada e suportada pelo Senado Federal. Nós imaginamos que precisaria de um corte adicional de alguma coisa de 13 a 15 bilhões. Quando o senhor fala em incremento na arrecadação, como que viria esse incremento? Porque, por exemplo, a gente tem até o ministro Haddad, que virou meme nas redes sociais por conta da taxação de diversos tipos de serviços. E a população já está sentindo, né, essas taxações aí que estão ocorrendo. Como fazer um incremento no orçamento sem que prejudique principalmente as pessoas mais pobres e saia taxando aí todo mundo? Renato, você toca num ponto essencial. Houve uma mudança radical de paradigma, onde você tinha o teto de gastos herdado do governo Temer, onde o foco era o controle de despesas. Com o novo arcabouço proposto pelo novo governo, pela equipe econômica liderada pelo ministro Haddad, o foco passou a ser a ampliação de receitas. Mas o que ocorreu? Houve um incremento no primeiro semestre, 9% acima da inflação. É um resultado espetacular. Só que as despesas cresceram 10,5%. Então você fica enxugando gelo. Você consegue o pacote que foi mandado em 2023 para o Congresso Nacional, foi aprovado com alguma desidratação, mas teve efetividade. Mas ainda assim, as medidas tomadas pelo lado da despesa, como por exemplo, a retomada da política de valorização do salário mínimo que indexa a boa parte das despesas públicas, a retomada da procíclica da educação e da saúde, vinculada à receita sobe,
a despesa sobe junto, a receita cai, a despesa cai junto. Então, essa dinâmica levou que as despesas, mesmo com o esforço de arrecadação que foi feito, elas crescessem mais do que as receitas, e por isso o buraco permanece. E é muito importante dizer que nós estamos discutindo, o Brasil está perdendo o fio da história. Foi um dos países que mais cresceu de 1930 a 1980. E agora nós ficamos patinando nessa dificuldade enorme, essa impossibilidade de um crescimento sustentado, mais ousado, mais alvissareiro para as novas gerações, um horizonte de desenvolvimento que é dado pelos investimentos. Nós ficamos discutindo 15 bilhões, um corte, tem um decreto, e aí toda a opinião pública, toda a imprensa discute 15 bilhões num orçamento de 2 trilhões 138, que é a projeção da IFE, da receita líquida, depois de abatida a transferência para municípios e estados, depois de já perdido as despesas tributárias, os gastos tributários, que são as renúncias fiscais, Zona Franca, Simples Brasil, microempreendedor individual, isenção, imunidade para as filantrópicas, isenções que são dadas no imposto de renda para a saúde e educação, para a classe média. Depois de perder 500 bilhões com essas despesas, são opções políticas tomadas pelas instituições democráticas, você tem, e depois de transferir o que é de direito constitucional para os municípios e o Estado, sobra 2 trilhões 138 em 2024. Só que 60% vai com Previdência, Bolsa Família, benefício de prestação continuada, auxílio-desemprego e o abono salarial. E como é que faz para corrigir essas distorções no orçamento? Você Fica tem discutindo só um pouquinho e não discute... É isso, nós ficamos discutindo na margem. É importante cumprir a meta fiscal, o equilíbrio das finanças é fundamental para a credibilidade, inclusive, da política econômica, para a confiança dos investidores na economia brasileira, para a percepção da sustentabilidade da dívida pública brasileira. Mas, no entanto, nós estamos discutindo a economia de palito. Num orçamento de mais de 2 trilhões, nós estamos discutindo... É como um brasileiro que ganhasse 10 mil por ano, reais, estivesse se descabelando para cortar R$70. Então é muito pouco, é menos de 1%, é 0,7% da receita total. Você tem 4 grandes agregados. As despesas tributárias, que eu já citei, que é mais ou menos equivale a 500 bilhões. Você tem a Previdência e os gastos sociais, que eu mencionei também, 1 trilhão e 300 bilhões. Você tem a folha do funcionalismo federal, 370, e você tem os juros, que também está aí na casa dos 700 bilhões. Mas juro é consequência. O Brasil não está pagando os juros da dívida com receita primária. Nós estamos pagando dívida com mais dívida. Então é uma bola de neve, qualquer dona de casa, qualquer trabalhador sabe que se começa a fazer carnê, pegar no banco, pegar com a agiota, e aí para pagar a dívida faz outra dívida. E isso vai crescendo, os juros vão crescendo igual a bola de neve. É isso que está acontecendo com o Brasil. Nós teríamos que fazer uma economia, uma poupança, para pagar os juros e não deixar a dívida crescer. Mas para fazer essa economia é preciso fazer o quê? Reformas? Mudanças. Você tem um elenco de... Previdenciária, uma nova isso. reforma da Previdência, Quer dizer, é isso? Nesses 4 agregados principais, porque depois vem, por exemplo, os 48 bilhões da participação federal no Fundeb, no Fundo da Educação. Depois vem precatórios, que são decisões judiciais, cerca de 35 bilhões. Você tem outras despesas, emendas parlamentares, cerca de 50 bilhões. Mas os 4 grandes agregados, você tem que repensar as despesas tributárias, mas não é muito difícil politicamente. Você tem que repensar a Previdência, porque a transição demográfica, o envelhecimento, ainda bem que as pessoas estão vivendo mais,
Mas isso tem um custo na saúde e na previdência. Então, você tem que repensar o financiamento e a estrutura da previdência, mas teria que ter uma segunda rodada de reforma da Previdência. Mas aí poderia, porque já está complicado, né? As pessoas estão se aposentando com 65 anos, mais 30 anos de contribuição. Como explicar para a sociedade que vai ter mais uma mudança? É isso. Não, a IFE não emite juízo de valor sobre política pública. Não entra no mérito se é boa ou má determinada política. Ela só traduz números confiáveis para o Congresso, para a sociedade, para a imprensa. Decidir. E dá os alertas. Mas quem tem que decidir são os poderes, são os mandatários. É o Congresso Nacional e o Presidente da República. Então, você perguntou, Denise, há um elenco de medidas na mesa para conter folha. O Brasil até não é discrepante dos padrões internacionais, não, em termos de número de funcionários. Há distorções internas, mas precisaria de uma profunda reforma administrativa, uma nova rodada da Previdência. Mas isso não está na pauta, você convive com o Congresso diariamente, não está na pauta para esse mandato nem da Presidência da República, nem do Congresso Nacional. Os gastos tributários, o ministro Haddad já falou várias vezes em fazer revisão. Você teria que também pensar em outras medidas, às vezes não uma grande reforma, mas, por exemplo, se fala muito na revisão da aposentadoria rural ou mudança da idade mínima. Mas a gente vê na França, por exemplo, a briga que o Macron comprou, querendo simplesmente ampliar 2 anos a idade mínima. E tem também alguns grupos privilegiados, né, como os militares, por exemplo, que se sugere... Isso que os poderes constituídos... Há que ter um diálogo, porque o que eu estou procurando chamar a atenção é que a gente fica discutindo 15 bilhões quando a gente discute a árvore e não discute a floresta. Porque mexer na floresta é complicado, né? Isso, mas nós temos que o que dá, o que constrói o futuro do país é a taxa de investimento, tanto privada quanto pública. Mas o que tem puxado para baixo é o investimento público. O desenvolvimento brasileiro, no governo Getúlio, JK, Geisel, todos esses governos, e no Lula I, no Fernando Henrique, sempre você teve taxas de investimento de 20, 23, 25%, 24% foi o máximo. O Brasil precisaria de 25%. No entanto, o governo, em 22, atingiu o mais baixo nível. Então, são estradas, aeroportos, ciência, tecnologia, inovação, isso é que constrói. Não é o consumo que faz o desenvolvimento, que dá a dinâmica de crescimento de um país. A gente precisa de investimento, investimentos estratégicos. Isso em parceria público-privada? Sim, é a única alternativa. O pouco investimento que está tendo, mesmo com essa baixa taxa, é graças às parcerias, às concessões, às privatizações. Mas ainda é insuficiente. O setor público tem algumas coisas que não interessam à iniciativa privada, porque não são lucrativas. Então, e mesmo parcerias público-privadas, às vezes, precisa de alguma participação de recurso público em ferrovias, estradas, aeroportos, programas de habitação popular, saneamento. Ainda temos uma parcela enorme da população sem esgoto, em pleno século XXI. Isso é inaceitável, mas isso é graças à baixa taxa de investimento. A gente está com um orçamento engessado e a instituição fiscal independente, inclusive, projeta que, se nada for feito de mais estrutural, mudança de regra na dinâmica das finanças públicas, vai ter um estrangulamento em 2027, um estrangulamento grave. Estrangulamento nós já estamos, porque nós estamos discutindo 15 bilhões. Nós vamos detalhar esse assunto no próximo bloco. Eu vou chamar agora um intervalo rapidinho, 1 minuto, e a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe Marcos Pestana, diretor executivo do Instituto Fiscal, da Instituição Fiscal Independente. Até já.
E a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que recebe hoje o ex-deputado Marcos Pestana, ele que é diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, que é ligada lá ao Senado, né? É independente, mas funciona, é assessor, é um órgão assessor vinculado ao Senado. Eu queria saber, no bloco anterior, ele chegou a dizer aqui para a gente, com todas as letras, que teremos um estrangulamento total das contas públicas em 2027. Por que vai acontecer isso e o que temos que fazer para não chegar lá? Isso mantidas as condições atuais de temperatura e pressão no campo fiscal e orçamentário, se nada estrutural não for feito. Mesmo esse segundo semestre, que o governo persegue a meta, pode haver eventos, por exemplo, o que é o aumento de receita? Inflação, PIB e esforço institucional. A inflação está se assanhando, saiu da curva de convergência para a meta de 3%, já está apontando para 4%. Infelizmente, é ruim para a economia, é ruim para a sociedade, mas os governos são sócios da inflação. Os impostos sobem junto com os preços. Crescimento, havia uma previsão de 1,6%, hoje já está em 2,2%, o governo fala em 2,5%. Isso pode ajudar a arrecadação do governo. Eventos, por exemplo, a tributação de jogos eletrônicos, apostas esportivas, os bets da vida, ainda é uma interrogação, mas vai começar a fluir agora. Mas muitas receitas que deram resultado no primeiro semestre não se reproduzem no segundo. A médio prazo, o que a gente enxerga é o seguinte: na estrutura, na dinâmica atual, os gastos obrigatórios que eu citei aqui, a Previdência, a Folha, depois de descontado também, hoje nem estamos pagando juros com receita tributária, estamos pagando com mais dívida, a folha de salários, o custeio básico da máquina. Você não imagina as Forças Armadas sem munição, a Polícia Rodoviária sem gasolina, as instituições públicas sem aluguel, água, luz, telefone. Então, informática, você tem que ter um mínimo de custeio. Só que as despesas obrigatórias estão espremendo as despesas chamadas discricionárias. As despesas obrigatórias e rígidas estão empurrando e espremendo cada vez mais. Tanto que o corte onde foi? No PAC, foi nos outros investimentos e foi nas emendas parlamentares, que também são investimentos nos municípios. Então, você tem uma compressão da margem de manobra que o governo tem, o investimento vai indo pelo ralo, o Brasil vai perdendo a perspectiva de construção do seu futuro com investimentos relevantes, estratégicos, e vai chegar um ponto que vai invadir até o dia a dia, estrangular nesse sentido. Lá nos Estados Unidos, o controle do Congresso se dá sobre a dívida. Quando precisa financiar o aumento do déficit, o Congresso tem que autorizar a ampliação do endividamento. Quando ele não autoriza, tem o shutdown. Tem servidores de setores não essenciais que vão para casa e não recebem salário. Para a máquina não essencial, emergencial, para. Então, isso não existe no Brasil. Mas o que nós vamos ter é o shutdown tropicalizado. Né? Assim, é você perder forçado, a capacidade, né? Vai ser uma coisa operacional. O governo, na verdade, enfrentar um estrangulamento quase absoluto. E perder a razão de existir, porque o governo está aí para, através das políticas públicas, mudar o país, através da educação, da saúde, da infraestrutura, da segurança pública e tal. Então, se nada for feito, esses gastos, e houve recentemente, o que houve foi basicamente uma alteração maior no lado das despesas, com a vinculação do salário mínimo, porque o salário mínimo... Já que o senhor citou aí, por exemplo, agora os Estados Unidos, né? Digamos que a eventual eleição de Donald Trump, que é um crítico, por exemplo, de governo de esquerda, e a gente tem um governo de esquerda, de certa forma, aqui no Brasil agora, o que isso poderia mudar para o país, na situação econômica, nas relações internacionais? Tem uma repercussão profunda. Primeiro que o nacionalismo populista do Trump, a característica dele, tende ao enrijecimento do protecionismo.
Então, o primeiro efeito, o Brasil, embora seja uma economia bastante fechada, é muito dependente da exportação de commodities e do fluxo de investimentos direto para fechar o balanço de pagamentos. Então, a primeira consequência do Trump é um aguçamento do protecionismo. A gente exporta para os Estados Unidos produtos siderúrgicos, sucos, proteínas animais, óleos, petróleo bruto. Então, tem um elenco, aviões, a Embraer e tudo. Então, vai ter esse primeiro impacto. Segundo, vai ter um aguçamento da polarização com a China. Isso tende a balançar o comércio internacional. Hoje em dia, afeta mais as relações do Brasil com a China do que do Brasil com os Estados Unidos, né? Porque o comércio é maior, é isso? Os dois grandes parceiros brasileiros são a China e os Estados Unidos. E aí, brigando com o outro. Um aumento do grau de atrito é prejudicial ao Brasil. Entendi. Uma terceira questão global é o enfraquecimento da Europa. Você vai ter um alinhamento de governos autoritários, Trump, Putin e a China, e na questão da Ucrânia, particularmente, o Trump tem uma postura de desestabilização da OTAN e da União Europeia, de desinvestir, e ele tem uma proximidade misteriosa com Putin, uma aliança meio ainda não totalmente decifrada. Então, a vitória, é claro que o jogo ainda tem 100 dias aí para a eleição, houve a substituição, o favoritismo do Trump não é tão evidente, mas haverá uma repercussão global, já que os Estados Unidos ainda é o país líder num mundo globalizado. E já que a gente está falando de relações internacionais, tem a Venezuela, né, que é aqui pertinho, teve eleição agora, ainda o resultado está meio que obscuro, né? E o governo brasileiro ainda não reconheceu a eleição de Nicolás Maduro. Se essas relações, esse cenário radical se intensificar lá, a gente tem uma piora, por exemplo, nas questões de segurança social, isso afeta também o Brasil? Olha, isso é um assunto fora da órbita da Instituição Fiscal Independente, mas eu sempre me interessei muito sobre as relações internacionais e a política em geral, né? A grande ideia vitoriosa no século XXI, das que sobreviveram do século XX, é a ideia de democracia e liberdade. Isso foi ameaçado, isso parecia uma coisa pacificada, mas surgiram uma série de governos autoritários, remanescem ainda, Coreia do Norte, China, Nicarágua, Cuba, e a Venezuela é uma coisa preocupante, porque é um estado latino-americano, muito próximo ao Brasil. Até distribui energia para Roraima, né? Aqui em Brasília, nos sinais, a gente vê, ontem eu vi 2 venezuelanos fazendo pedido de esmola nos sinais. Então, houve mais de 500 mil venezuelanos entraram no Brasil. Imagina se há um tensionamento e os Estados Unidos tensiona a circunstância e a Rússia é aliada, e tudo que a gente não precisa é uma nova Guerra Fria com uma repercussão regional na América Latina. E o Brasil, a Colômbia seriam afetados. É muito importante o esclarecimento. Há um posicionamento já mais firme de alguns países, inclusive de governos de esquerda, como o Boric do Chile, né? Há evidências lá sobre o processo eleitoral. Vamos ver os desdobramentos, como é que o governo brasileiro se posiciona. Tomara que seja uma posição correta e acertada aí. Tomara, né? Bem, infelizmente nosso tempo acabou. De tédio não morreremos, porque notícia não falta. E eu agradeço muito a sua presença aqui e ficamos aguardando novos relatórios aí da IFE, da Instituição Fiscal Independente, para o senhor vir aqui novamente para trazer novas informações para os nossos telespectadores. Obrigado pelo convite e estou sempre à disposição. Obrigada, Renato. E olha, o CB Poder fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau.